Muito bem, a doutora Mariana está aqui com a gente, doutora Mariana Fiedler. Hoje o assunto da coluna Seus Direitos é como reverter bloqueio judicial, bloquear alguma coisa sua, a justiça bloqueou alguma coisa sua. E aí, como é que faço? Como escapar, né, dessa aflição aí que é ter algo bloqueado, né? Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, bom dia. Hoje a gente está falando exatamente de que tipo de bloqueio? Hoje vamos falar sobre o bloqueio de contas bancárias, né? Sim. Seria o bloqueio conhecido pelo Sisbajut, né? Que é um sistema onde o judiciário tem junto com o Poder Judiciário tem com as instituições financeiras, né? Com o Banco Central. É um sistema de busca de ativos, onde o credor, né, ao acionar o judiciário, tem essa ferramenta de busca quando deferida pelo juízo, né? Mas isso chega ao extremo, doutora? Não é o extremo, normalmente é o primeiro passo de uma execução, né? Que quando acionado o judiciário, né, o devedor, o primeiro passo seria o financeiro, né, o dinheiro. Aí depois, posteriormente, são outros bloqueios, outros bens, quando não encontrado valores, né, em dinheiro. É a questão, por exemplo, de uma execução, né, Exatamente, no caso, né? O Sisbajut é só quando há judicial, né? Só que o que acontece? A gente diz que é uma medida, é a primeira medida, porém é uma medida que deixa o devedor muito vulnerável, né? Principalmente os autônomos, né? Que precisam daqueles valores de conta para continuar a sua função, né, o seu serviço, e às vezes aquele bloqueio dificulta a continuação para poder pagar os credores, né. Então, existem, no código existem algumas limitações para esses bloqueios. Por exemplo? Salário, benefícios, pensão alimentícia. Então, tudo que é bloqueado e é para subsistência da pessoa, ela pode ser revertida, né? Só que aí tem que ter toda a comprovação, né? Você tem que buscar um advogado ou até a defensoria, né, pública, para que esse pedido seja embasado e demonstrado que aqueles valores são oriundos de verbas alimentares, né, verbas salariais, aposentadorias, para daí a gente conseguiu esse desbloqueio. A gente viu muito isso agora, né, doutora, na questão da Et Pater Filium, da Mensageiro. Todas as pessoas foram presas nessas operações. A primeira coisa que aconteceu foi bloqueio de contas, né, porque precisava se ver se nas contas deles havia aquele dinheiro do qual eles são acusados de desviar, né. Foi a primeira coisa. Teve outros bloqueios, né, de imóveis, de veículos teve bastante também. Na questão dos laranjas, né, foi muito bloqueado. Então, pro devedor é um susto, né, porque ele é uma surpresa. O devedor não vai ser intimado antes desse bloqueio. Simplesmente o credor vai lá, faz o pedido judicialmente, o juiz defere e só é revertido após outra decisão. Então, fica um tempo bloqueado. Então, isso gera um transtorno muito grande para o devedor, que ele só vai ser desbloqueado com a quitação da dívida ou com a decisão do juiz determinando o desbloqueio. E isso, então, só consegue via um advogado. Você não tem como pedir isso de outra forma, né? Somente com um pedido. E é embasado, né? Como que eu vou demonstrar que aquele valor é oriundo de salário? Você vai ter que pegar um extrato, você vai ter que demonstrar que aquele valor veio de uma conta, por exemplo, no caso autônomo, de uma prestação de serviço. Então, tem todos os requisitos, né? E tem um prazo máximo que pode ficar bloqueado? Ou o juiz que decide? Não, após o bloqueio, você é intimado para se manifestar sobre aquele valor. Né? Você tem um prazo de 15 dias para manifestar acerca do bloqueio. Caso você não se manifeste, aquele valor é revertido para o credor. Então, o credor vai poder levantar aquele valor a favor dele e, se foi o valor total da dívida, é quitada a dívida. Caso não seja o valor total, ele ainda continua a execução. Um exemplo claro, até declarando, não vamos entrar nos meandros da Et Pater Filium, até porque não é uma questão que a doutora esteja familiarizada, mas um exemplo muito claro foi aquela casa, né, que diziam que era do Beto Passos e tal, descobriu-se depois que estava financiado. Então poderia voltar, do Bradesco, poderia voltar pro banco, né? Sim, que ela era alienada, né? Então, na verdade, não pertencia. O curioso é que ninguém só souberam disso quando o Bradesco veio cobrar, né? Porque achava que a casa estava paga, né? À vista, inclusive, né? Sim.
Então ela pertencia ao banco. Ao banco, né? Então, no caso, essa casa hoje é do banco. Sim. Né? Vamos dizer, eu também estou com um imóvel financiado. Se eu tiver algum tipo de problema com a justiça, se a casa for bloqueada, ela pode voltar para onde eu financiei. Na verdade, até existe uma medida, né, quando você tem uma outra dívida, por exemplo, e aquele credor bloqueou a tua casa. Aí o próprio banco faz uma petição, às vezes, dos próprios autos, ou até um embargo de terceiro, onde ele diz, espera aí, essa casa é minha, não é do devedor, então não pode ser bloqueada essa casa. Ela pertence ao banco, ele está financiando, até a quitação, ela pertence ao banco. Mas o caso de voltar para o banco, por exemplo, e aquilo que eu paguei, perde-se? Perde. Normalmente, depende. Aquela questão depende. Fica um aluguel. Não, depende, porque na verdade ele vai fazer a compensação, né? Você tem todo o restante, aí ele vai compensar o que você pagou, o que você não pagou, aí existe outra medida que você pode, daí eles ressarcir aquilo que você já... E o caso de prestações atrasadas, por exemplo, quando você compra lá um veículo, né? Tem um prazo para você pagar, aí você atrasa 3, 4 prestações, e lá no contrato diz que eles podem tomar, né? Sim, porque daí normalmente nesses contratos é o vencimento antecipado, né? Então, assim, tinha 3 só que eu não paguei. Eles não vão cobrar só essas 3. Eles vão cobrar o contrato inteiro. Nossa, então, ele é o vencimento antecipado, que diz, a partir do momento que você não paga, eu posso cobrar, o vencimento antecipado, eu cobro o contrato. Atrasou 3, 4, depende do contrato. Mas você vai ter que pagar tudo que você deve pra frente, inclusive. E às vezes a FIP do veículo é muito menor do que a dívida que você tem. Por causa do juro. Exato, e você ainda tem que pagar o restante que sobrar. Entendeu? Quer dizer, nem é um bom negócio pagar. Talvez ele tome o carro e ainda cobre mais o que ficou faltando. Nesse caso, tem como reverter judicialmente? Como assim? No caso, eu perdi o carro porque vieram e tomaram. Porque eu fiquei 3 prestações devendo. Tem como eu ir para a justiça e lá na justiça ela me devolver esse carro? Tem. Na própria ação de busca e apreensão, quando é feito você tem que entrar com uma ação de busca, né, do veículo, o juiz tem que deferir essa tomada de volta do veículo. Aí, normalmente, no processo também tem aquele prazo de 30 dias para você embargar, que chama, né, aquela execução. Então, ali ou você pode renegociar a dívida, você pode entregar o veículo e retomar o valor que já havia pago, caso tenha esse direito. Então, tem várias opções, assim, mas você tem um prazo ali para questionar aquilo. Não assim, tomaram meu veículo, daqui 5 anos eu vou lá discutir aquela questão. Daí não. E esse prazo também não é definido, acho que é 30 dias. Aí teria que contratar um advogado e entrar na justiça e dizer, aí o que reverteria? Se eu pagasse as 3, por exemplo, se tiver 3 prestações. Na verdade, quando você é intimado, né, citado numa busca e apreensão, você tem um prazo de 3 dias para quitar a dívida, aquelas 3 parcelas, digamos assim, né? 3 dias. Tem um prazo de 3 dias após a citação para você pagar, ou dado andamento, ou 15 dias para você se defender. Daí tem, né, pode defender. E assim, uma coisa que muita gente não sabe é que não precisa ser 3 parcelas. A partir da primeira eu já posso executar e já posso requerer. Olha o compromisso que a gente assume quando faz uma compra prestação, né? É que muita gente assim, eu tenho que 3 parcelas para daí o banco me executar. Não, a partir do momento que você deve, o banco já pode. Mas no caso de Só que normalmente aguarda, né? Tenta acordo extra, a maioria dos bancos, né? Até a ouvinte está perguntando aqui, no caso de casa, eles podem despejar, inclusive, a pessoa? Depois que é feito todo o trâmite, né, processual, que o juiz despacha falando que a casa é do banco, eles podem tirar a pessoa da residência, assim, tudo com prazos, né, não vai assim simplesmente chegar e... E se a pessoa insistir, vem com ordem de polícia despejo, e tudo, né? Despejo, que deve ser uma coisa bem triste, né? E às vezes você não tem nem pra onde ir, né? Tem muita gente que fica nessa situação e não tem pra onde ir, mas infelizmente... Acontece. E assim, as execuções, muita gente recebe as citações e não procura um advogado no início. Deixa que eles vão bloqueando, eu vou, né, pra frente. E o legal é você já, a partir do momento que o banco intima para pagar, para executar, você procurar um advogado, porque nesse momento a gente tem um leque de defesa, assim, a gente, vamos fazer por esse lado, vamos por aqui, ou até mesmo um contato com a assessoria lá do jurídico do banco, para um acordo. A gente consegue várias formas. O problema é quando chega assim, pegaram meu carro, e agora?
tá? Agora chegar nesse limite, sabe? Chegar essa questão do bloqueio judicial até da conta. Aí fica mais fácil porque bloqueou a conta e já vem buscar, né, ajuda e ainda tá naquele prazo pra gente, mas é meu salário, é meu benefício. Aí a gente ainda consegue mais fácil, digamos assim, comprovar e conseguir reverter. Porém, fica bloqueado até o juiz decidir novamente, fica um tempo. E às vezes você precisa daquele dinheiro para pagar suas contas, né? E via de regra, o banco não tem interesse em te executar, né? Ele tem interesse em receber, né? Ele quer receber, bem então, isso. Então, a gente que não pode negligenciar, né, essa negociação, porque quando chega no ponto em que toma algum bem, é porque realmente eles já... Sim, e a maioria dos bancos, né, tentam esse acordo extra. Então, é bacana tentar esse acordo extra, assim, mas eu fiz lá, e às vezes a pessoa não vai buscar um advogado e faz por conta própria o acordo, e acaba pagando uns juros, os honorários, e acaba acumulando muito. Então, doutora, são duas situações distintas, mas que o resultado é o mesmo, que é o bloqueio de bens. Seria a questão de você estar devendo para o banco ou para alguma financeira ou para alguém por um bem que você adquiriu daquela pessoa, daquela instituição, e ela bloqueia ou ela toma de volta porque você não pagou. Exatamente. E tem a situação quando a justiça manda bloquear porque você é acusado de alguma coisa. Sim, exatamente. E aí, e o que é mais fácil de reverter? Os dois têm a mesma dificuldade de reverter? Essa que nem é que você deu exemplo do ocorrido aqui em Canoinhas, né? Dessas acusações, daí é diferente, porque daí ali é um crime. Então, né, eu já não é a minha área. Mas, então, eu digo que é mais fácil essa parte de banco, de credores, né? Não só banco, eu devo, como é que é? Devo, não nego, pago quando puder. Exatamente. Essa linha. Eu digo que nessa área assim, é um pouquinho mais fácil, que o crime daí abrange mais coisas, né? Então, não é só a questão... Muito mais complexo, né? Eu acho logo é muito mais complexo. Bem mais complexo. Então, nesse caso de bloqueio de acusações é diferente. Mas, resumo da nossa conversa, tem como desbloquear. Tem como desbloquear, tem como reverter, tem como pegar o veículo novamente após, né, só uma apreensão. Tem que ser rápido. E com a ajuda de um bom advogado, né? Exatamente. Com certeza. A Adriele está mandando um abraço, dizendo que está arrasando nas explicações, né? E eu vou deixar espaço, então, para a Mariana concluir esse nosso assunto hoje, que foi o bloqueio de bens, né, na justiça e como revertê-los, né? Fique à vontade, Mariana. Não, é que como você acabou de mencionar, né? Ser rápido, buscar uma ajuda de profissional, não deixar assim à mercê, né? Tipo, eles tá lá e eu não tenho nada. Aí cai um saláriozinho, você esquece daquela dívida e arranja um trabalho, entrou o teu salário lá, você nem lembrava. Primeira coisa é sugar. E hoje em dia, até uma questão, antigamente, esse bloqueio, o juiz despachava, sancionava ali, né? Pode bloquear, não encontrava nada, morria ali. Hoje não, tem a famosa teimosinha. Fica o mês inteiro. Então, qualquer valor que caia durante aquele mês, aí ele fica tipo... Inteligência artificial ali rondando suas costas. Exatamente. No começo ainda tinha juiz até que ficava meio assim, hoje em dia é praxe, né? Então já fica os 30 dias ali e é bloqueio. Daí depois desse bloqueio vem os outros, de bens, tem até o bloqueio dentro da tua casa, né, que o oficial de justiça vem de bens supérfluos, né, que ele fala, não de bens essenciais. Então, se você for ver a execução, pode ir longe. Por exemplo, eu posso estar devendo para você, sei lá, R$1.000 e a justiça pode entrar na minha casa e levar minha TV, por exemplo. Sim, se tiver, digamos assim, outras TVs ali, não, ele tem 5 TVs na casa. Não, então bloqueia uma, porque né, não há necessidade. Essa aqui tá no nome da empresa, gente, então não leva essa, tá? Mas é isso que você falou, é buscar ajuda profissional o mais rápido possível para ter essa abrangência, né, de recursos para a defesa. Para não deixar a pessoa lá desprovida, aquela que tá, né? Tá precisando do dinheiro. Muito obrigado, muito bem explicado, doutora Mariana. Sempre volta aqui na Coluna Nossos Direitos, trazendo outros aspectos do direito pra gente, né?